de conhecer essa obra do irmão Grimm e de todos os espíritos, irmão Leocádio, irmã Marina e outros espíritos que estão envolvidos. Agradecer por esse conhecimento tão importante, tão inovador e tão libertador. Agradecemos por tudo que temos recebido e pedimos sempre força e coragem para que possamos continuar essa nossa caminhada e que possamos estar sendo úteis à doutrina, estudando, divulgando e permitindo um crescimento em todas as áreas. Assim, em nome de Deus e Jesus, pedimos permissão para iniciar a nossa atividade dessa noite. Assim seja. Bom, boa noite, irmãos. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre epistemologia, né? É um nome bonito, então vamos tentar definir o que é epistemologia. Quando nós trabalhamos esse tema, na realidade, nós estamos querendo atingir alguns objetivos. O primeiro, como eu posso fazer uma pesquisa? Existe uma pergunta, existe um procedimento para obter novos conhecimentos através de uma pesquisa científica? Existe um método científico? Então a ideia nossa é nós tentarmos desenvolver esses conceitos a partir de uma visão histórica das diversas epistemologias. Então, epistemologia é também conhecido como teoria da ciência, ou filosofia da ciência, ou de forma mais geral, teoria do conhecimento. Tá? É um ramo da filosofia preocupada com a natureza e a extensão do conhecimento. Então, não há um consenso em como conceituar epistemologia, mas tem uma conceituação que eu gosto muito. Então, epistemologia é uma tarefa realizada pelo pesquisador, na qual ele irá analisar e refletir sobre sua atividade científica, procurando explicitar as suas regras de funcionamento, tentando identificar o seu modo próprio de conhecer. Então, por exemplo, um engenheiro químico, ele estudou, ele conhece os produtos e ele trabalha no laboratório, ele está fazendo ciência. Ele trabalha 10 anos, ele tem certeza que ele vai conseguir novos produtos. Depois de 10 anos de pesquisa, ele não conseguiu nada. Então ele para de fazer ciência e ele vai analisar todo o seu processo naqueles 10 anos. A partir desse momento, ele começa a fazer epistemologia. Ele começa a avaliar o seu fazer. Isso é a epistemologia. Então vamos ver algumas escolas epistemológicas. Uma das primeiras é o empirismo. Então vejam, não existe essa... Eu vou trazer aqui uma sequência. Essa sequência não é única, não vou esgotar o assunto, é um assunto, talvez tivéssemos que trabalhar o ano inteiro para nos aprofundarmos, né, para vermos tudo. Mas eu vou trazer aquilo que é significativo para o nosso objetivo. Então, empirismo ou indutivismo. Francis Bacon queria criar um método eficaz de pesquisa científica para chegar ao conhecimento dos fatos reais. Então, ele propôs um método chamado indução experimental, em que se faz experimentação com observação metódica dos fatos, sem conceitos pré-concebidos. Depois disso, se levantam hipóteses para estabelecer relações causais. Então, primeiro se faz a experimentação e depois, usando o método indutivo, tenta-se chegar a uma forma mais geral da explicação dos fenômenos. E vejam, eles colocam sem conceitos pré-concebidos. Então, é claro que talvez aqui eles estivessem já querendo separar a igreja. Era uma forma de dizer, não, a igreja não pode influenciar. Mas isso ficou tão forte que
separou tudo, né? O empirismo sustenta que a fonte do conhecimento não é a razão, mas é a experiência. Newton afirmava que não possuía hipóteses prévias ao analisar os fenômenos naturais. Então, mais uma vez, eu acho que quando eles colocaram isso, eles estavam tentando fugir da visão da igreja. Mas cresceu tanto esse não ter hipóteses anteriores e virou quase um dogmatismo aqui. Ele acreditava que as leis e teorias partiam da experiência baseadas depois num processo de indução. Então, observamos um fenômeno, em seguida fazemos análise da relação quantitativa entre os elementos do fenômeno e, por indução, estabelecemos as hipóteses. E, finalmente, testes experimentais verificariam a validade das hipóteses. Então, esse era o método indutivo. Então, esse método, chamado indutivo confirmável, passou a ser considerado padrão do método científico. Então, entendia que qualquer pessoa poderia ir a um laboratório sem nenhum conhecimento, mas com uma metodologia pré-estabelecida e, a partir de observações empíricas e do processo de indução, obter leis e teorias. Então, isso é o que chegou a esse método. Se nós formos parar um pouquinho e olharmos para a nossa evolução acadêmica, nós vamos ver que o estudante que está começando em qualquer área tem essa visão ingênua quando fala em pesquisa. Todos nós, quando vimos falar em pesquisa, nosso primeiro objetivo foi encontrar aonde que tem um livro que me explique como eu seguir as regras para ser pesquisador, né? Então, por esse método, qualquer pessoa poderia ser pesquisador. Só precisaria ter eu diria assim, um checklist do que ele deveria fazer. Era uma visão muito ingênua, né? Depois nós temos, na sequência, o empirismo lógico, também chamado empirismo científico ou positivismo lógico. Então, refere-se ao ponto de vista do Círculo de Viena, onde a preocupação central era a demarcação entre os campos da ciência e da metafísica. Então, para o empirismo lógico, a lógica e a matemática seriam as regras da linguagem científica, do conhecimento a priori, e o conhecimento empírico deveria ser obtido a partir da observação por meio da indução. E tudo que não pudesse ser verificado empiricamente estaria fora das fronteiras do conhecimento. Então, esse método, ele agregou a matemática e a lógica, e a partir daí eles começaram a fazer as pesquisas. Então, a diferença principal entre o empirismo e o empirismo lógico é que o empirismo lógico usa lógica e matemática como conhecimento a priori. E com isso atingiu melhor compreensão da metodologia da ciência empírica. Então, achou-se que se eu usar a matemática, a lógica, eu vou fazer descobertas, grandes descobertas. Aí nós temos aqui um exemplo. Então, antes disso, apesar de ser um conceito limitado e ultrapassado, muito do que o ser humano aprende baseia-se nessa concepção epistemológica. As escolas de primeiro e segundo graus e os cursos superiores são embasados nessa visão. Alguns livros de física reforçam essa visão, mesmo que de forma intencional. Eles passam a impressão ao estudante que fazer pesquisa é seguir essa sequência. Aqui nós temos um exemplo de aplicação do empirismo lógico, a pesquisa em parapsicologia. Todos devem ter ouvido já falar em parapsicologia. Década de 80, 90 era um boom. Aquilo estava disseminado. Então, o que a parapsicologia usava? Ela usava a estatística como base. E eles achavam que, por usarem a estatística, eles iam fazer grandes descobertas. O que aconteceu? Morreu. Aquilo, talvez existam, e existem alguns grupos que continuam, mas aquela grande esperança que se tinha não se fala mais. Porque não é apenas porque eu usei a matemática, usei a lógica, usei a estatística, que eu vou chegar a resultados.
Outra visão epistemológica é o realismo científico. Então, o realismo afirma a existência de uma realidade independente do ser humano. Então, existe alguma coisa, não depende de nós, mas nós podemos conhecer. Então, para o realismo científico, a ciência visa dar em suas teorias um relato literalmente verdadeiro de como o mundo é. E a aceitação de uma teoria científica envolve a crença de que ela é verdadeira. Então, para o realista científico, se uma teoria fala sobre um assunto, aquela teoria reflete exatamente como o mundo se comporta. Ela tem que ser verdadeira. Então, uma teoria é empiricamente adequada se ela é verdadeira ou, no máximo, aproximadamente verdadeira, e se para ela as entidades inobserváveis a que se referem existem. Então, por exemplo, nós temos teorias hoje que falam de elétrons, prótons, nêutrons, quarks. Então, para o realista científico, o mundo é exatamente como a teoria nos traz. Então, quando uma pessoa inicia o estudo em qualquer área da ciência, ela tem essa visão realista científica, porque ela acha que aquelas teorias descrevem exatamente como o mundo é. Então, para essa pessoa, ir ao laboratório e fazer experimentos significa obter exatamente os resultados previstos na teoria, pois a teoria descreve como a realidade é. Então, essa é a visão do realismo, né? Mas nós sabemos que existem outras visões hoje. Aí tem o pragmatismo. Então, os filósofos Charles Sanders Peirce, William James e John Dewey são representantes dessa escola, mas com versões diferentes de pragmatismo. Eles nunca chegaram a um consenso, né? Defendendo o empirismo no campo da teoria do conhecimento e o utilitarismo no campo da moral. Então, a preocupação fundamental do pragmatismo é a realidade prática, a busca do eficaz da utilidade. Então, o pragmatismo valoriza mais a prática do que a teoria. Então, por exemplo, no dia a dia, muitas vezes as pessoas não aplicam o conhecimento formal aprendido, como, por exemplo, da língua oficial do país. Então, existe uma língua formal, só que a maioria das pessoas acaba usando gírias para se comunicar. Aí nós temos agora uma outra visão, é a epistemologia de Durkheim, que é também denominada holismo epistemológico. Então, esse filósofo da ciência, Durkheim, destaca 3 ideias fundamentais em um experimento. Primeiro, um experimento não é uma simples observação de um fenômeno. Então, ele rompe com aquelas epistemologias. Ele diz, quando você olha para alguma coisa, você enxerga em função do teu conhecimento prévio, né? Quando você observa um fenômeno, você está fazendo uma interpretação teórica. O resultado de um experimento, por ser resultado de uma interpretação teórica, é um juízo abstrato e simbólico. E o uso de instrumentos em um experimento está ligado a teorias. Então vejam, naquelas visões anteriores, qualquer pessoa poderia ir para um laboratório, pegaria um roteiro, faria pesquisa e obteria talvez novos resultados, faria novas descobertas. Aqui, eles começam a dizer que não. Cada um de nós olhamos as coisas em função do nosso conhecimento prévio. E quando você vai para um laboratório fazer uma medição, tem um instrumento ali que tem uma teoria por trás daquele instrumento. Então, por exemplo, na área de eletrônica, nós temos alguns equipamentos que usamos. Na área médica, tem outros equipamentos usados para fazer medição. Então, se eu for na área médica, eu não vou conseguir fazer algumas medições corretas, porque tem uma teoria por trás. Então, eles começam a dizer que cada pessoa vai enxergar de uma maneira.
Então, num experimento de física, a observação está impregnada de teorias que se manifestam tanto no uso dos conceitos abstratos e simbólicos, quanto no uso de instrumentos que possibilitam observação e medição. E ele afirma: a conclusão do experimento depende da teoria que se utiliza para analisar os dados. Então, quando eu faço leitura de dados, conforme a área, aquilo pode não ter valor para mim, nenhum valor, se eu não conhecer aquilo que eu estou lendo. Então, cada vez que eu faço uma leitura, existe uma teoria por trás. Existe tudo um conhecimento prévio. Então, o pesquisador, ao entrar em um laboratório, já possui um preparo conceitual que possibilita avaliar os resultados obtidos. Ele sempre estará embasado em conceitos teóricos que possibilitam fazer inferências sobre os resultados das medidas. A avaliação do experimento pelo pesquisador será sempre feita em função da teoria que ele conhece. Aí nós temos um outro, que é o Van Fraasen, que ele trouxe o chamado empirismo construtivista. Então, ele é uma escola em oposição aos realistas. Então, esse empirismo construtivista é um antirrealista. Afirma que as teorias científicas são, no máximo, bons instrumentos de predição e que podem funcionar bem empiricamente, mesmo não se aproximando da verdade. Então, ele fala, o conhecimento é aproximado. Resumindo, Van Fraasen diz: uma teoria é empiricamente adequada se ela é válida para os dados observáveis. Ele entende a ciência como uma atividade de construção de modelos que devem ser empiricamente adequados apenas para os dados observáveis. Para ele, a teoria não precisa se preocupar com dados não observáveis. Ele diz que a única coisa relevante é que a teoria descreva os dados empíricos. Então, é possível verificar esse conceito que é usado no dia a dia. Então, por exemplo, hoje a indústria, pegue, por exemplo, a Petrobras. Eles têm que fazer controle dos processos. Só que conhecer exatamente, chegar a uma equação que defina como um processo funciona exatamente, é extremamente trabalhoso e, às vezes, não se tem condição de fazer isso, né? Então, como que se trabalha hoje? Eles aplicam um sinal na entrada, eles leem o sinal na saída, e, em função do sinal, eles identificam o sistema e fazem o controle. Então, eles não se preocupam com os dados não observáveis. Aí nós temos um outro pesquisador, epistemólogo, né, que é Hanson, que ele fala o seguinte: para ver conhecimento, para ver coisas novas, necessitamos conhecimentos prévios. E os cientistas têm um treinamento para ver as coisas diferentemente. Ele chama de observação carregada de teoria, ou Theory-Laden Observation. Então, quando eu olho para alguma coisa, eu tenho todo um estudo prévio que eu fiz que vai permitir que eu entenda, né? Se eu pegar uma pessoa de outra área, ela vai olhar o mesmo fato, mas vai ter outra interpretação. Por isso que os espíritos, sempre é bom trabalhar num grupo heterogêneo, que cada um vai ter a sua visão e vai se somar no final das contas. Então, as sentenças observacionais são, para Hanson, carregadas teoricamente. A própria observação depende de nossa experiência passada, de um conhecimento que é matizado pelas formas lógicas da linguagem e das notações que temos utilizado. Então, essa tese da impregnação teórica foi aceita e reincorporada por muitos autores e pesquisadores, Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Loudon, né? Nem sempre da mesma forma. Mas não é possível separar observação de teoria, porque observação requer interpretação, e teoria provê a base para a interpretação. Então aqui fica claro
a oposição àquele primeiro método que nós vimos, né, o empirismo, que lá se aceitava, que a pessoa poderia, sem nenhum conhecimento, ir para um laboratório e descobrir novos produtos, novos processos. Aqui não. Cada um vai enxergar conforme o seu conhecimento prévio. Aí nós temos o racionalismo, que defende que a razão é a principal fonte do conhecimento. Claro, nós sabemos que a razão é uma fonte de conhecimento, mas o grande problema é que ele coloca que seria a única fonte e descarta a visão prática, né? Então, o problema é que eles sempre vão para um lado e vão para uma visão muito dogmática. Então, nessa linha racionalista temos Platão, Plotino, Santo Agostinho, René Descartes, né, que criou o racionalismo cartesiano. Aí tem outras correntes, né, que existem muitas visões, nós não vamos ver todas, né? Então, epistemologia genética, histórica, o construtivismo. Aí entramos no método científico. O método científico ensinado hoje nas universidades ainda está estruturado na ciência moderna. Ciência moderna é aquela ciência antiga, apesar do nome moderno confunde, né? Mas é a ciência newtoniana. A ciência moderna teve grande mérito de separar o misticismo, esoterismo da pesquisa científica. Mas hoje temos consciência que seus ideais não permitem chegar a novas descobertas. A ciência contemporânea, que é a ciência da física quântica, afirma que não há método capaz de levar a novas descobertas científicas. Cada pesquisa implica na construção do seu próprio método, mas isso não significa que não seja importante estudar metodologia da pesquisa científica. Mas nós temos que desmistificar. Por exemplo, talvez a maior decepção de quem fez curso de especialização foi fazer a cadeira de metodologia da pesquisa científica, achando que ia aprender a fazer pesquisa, né? Não vai de maneira nenhuma. O ensino da metodologia tem a função de situar o indivíduo com relação aos diversos tipos de pesquisa, organização e divulgação. Deve-se ter a consciência de que o método científico não é uma receita infalível para levar a novas descobertas. Não há uma receita. Por isso que o irmão Green está trazendo o método imanente. A pesquisa deve ser feita com técnica, previsão, planejamento. Não é possível fazer tentativas ao acaso para verificar se será possível obter algum êxito. O irmão Green afirma: ciência é feita com rigor metodológico. Aqui tem só um resumo de alguns nomes que iniciaram esse pensamento científico atual. Questões que a ciência contemporânea tenta responder. Como proceder para alcançar um conhecimento? Quero fazer uma nova descoberta, né? Quero ficar famoso. Como é que eu posso fazer? Qual o caminho seguir? Como proceder para saber se ele é válido? Então, no início do século XX, Einstein e Popper revolucionaram a concepção de método científico. Popper afirma: não há método científico. Ele vai ao extremo, né? Isso é para derrubar aquela visão rasa que se tinha. Então, o método que não existe é aquele que está na imaginação do estudante, ávido por modelos, fórmulas, para aplicar e colher resultados. O que não existe no código científico é um código prático para o comportamento científico. Então, não tem como eu fazer um curso ou assistir palestras de metodologia científica e achar que vou virar pesquisador, né? Mas é claro, a metodologia científica ela vai ajudar no desenvolvimento que deveremos buscar. Então, não existe um modelo com normas prontas que, aplicado, leve a novas descobertas. Mas o método científico deve ser entendido como a descrição e a discussão de quais critérios básicos são usados na pesquisa científica. A imaginação e a criatividade exercem um papel fundamental no processo de elaboração de hipóteses. Então aqui, talvez, quando nós falarmos no método imanente, temos que acrescentar também isso aqui.
Einstein afirmou que uma teoria não pode ser fabricada a partir de resultados de observação, mas há de ser inventada. Se vocês olharem, os grandes saltos que nós tivemos, eles chamam até que é uma ruptura, porque não há uma sequência. Então, se achava que vamos estudando e vamos compondo alguns conhecimentos até fazermos descobertas grandemente significativas. Não vamos fazer isso. Então, o contexto da descoberta opera num nível experimental. O sistema explicativo, formalizado por teorias, é uma tentativa do pesquisador propor um modelo teórico para explicar os fenômenos. O experimento ocorre, em primeiro lugar, no cérebro do pesquisador. Isso aqui o irmão Green trabalhou muito, mente-concípio. Então, eles dizem, nós temos o conceito que Galileu, né, que foi na torre lá de Pisa e soltou 2 pesos, e aí ele viu que eles iam chegar com a mesma velocidade. Então, o que os estudiosos dizem, ele não teria como ter tido resultados coerentes com um experimento desse. Eles dizem, ele deve ter feito um experimento mental. Mentalmente, ele fez o experimento e chegou à conclusão correta. Então, a ciência reconhece que não há regras para o conceito da descoberta, assim como não há regras para a arte. Não há como a pessoa fazer um curso de artes e achar que vai virar um artista consagrado. A mesma coisa a ciência. Então, método imanente. Então, o irmão Green propõe uma nova visão epistemológica. Então, começa agora, além daquelas visões epistemológicas, temos uma nova. É o método imanente. Né? Não nos pergunte o que é ainda. Né? Depois vocês vão ter que nos ajudar a responder. Mas nós temos algumas ideias. Então, ele propõe o método imanente. Na frase, o homem é a resposta para todas as coisas, um indivíduo estava tentando descobrir o imanente. Então, ele coloca como o ser humano o caminho para essas descobertas. Quem nos criou é imanente a nós. E a verdade está conosco porque tudo que foi feito, desde o guarda-pó ao cortador de unha, qualquer coisa é ântropo. E aqui entra também naquela visão que já foi falado, né, do plasma cultural, né, como o ser humano está construindo o mundo. Então, o método imanente refere-se ao indivíduo buscando, na sua própria potencialidade, as perguntas e respostas para as questões a serem estudadas. Tá? Então, antes de perguntar para os livros, para os artigos, né, vamos perguntar a nós, como fazer essa pesquisa, o que eu quero encontrar. O método imanente considera toda a bagagem do pesquisador, conjunto de experiências, raciocínio, valores, perspectivas, no estudo de determinadas questões. Então vejam, o irmão Green, na última aula que nós assistimos, falou: nós temos uma infinidade de encarnações anteriores. Tá? Nós temos conhecimentos os mais variados e nós podemos recobrar algumas coisas. Então, o método imanente também tem essa significação. Então, a problematização leva a questões novas. Então, para resolver essas novas questões, nós podemos usar os métodos já estabelecidos. Mas não devemos ficar presos a métodos que limitem a abrangência das respostas. Devemos ficar livres para desenvolver novos métodos que atendam às necessidades do momento. Então, muitas vezes, o pesquisador ele fica preso naquela linha de pesquisa, né, e ele não consegue olhar para o lado. Até o irmão Green trouxe muito o pensamento lateral, trabalhou muito conosco.
né? E é verdade. Então, muitas vezes, as pessoas se limitam por elas próprias. A própria potencialidade do homem deve estar presente na formulação das perguntas e tentativas das respostas. Tudo que estão pesquisando, todos que estão pesquisando têm registros próprios, singulares, que determinam a sua perspectiva. O método imanente permite compreender essa visão em perspectivas. Então, vejam, cada pessoa, cada pesquisador tem uma visão de perspectiva. Cada um vai enxergar conforme o seu background, o seu histórico, o seu processo reencarnatório, e o método imanente procura agregar isso daí. Mais uma coisa que agora que eu estava falando, estava me lembrando, eu até não coloquei, nós estamos ligados em redes mentais. Quando nós estudamos determinado assunto, é como se sintonizássemos com outros pesquisadores que estão estudando o mesmo assunto. Então nós conseguimos fazer uma captação e conseguimos desenvolver um pouco mais. Cada um tem uma visão parcial de um objeto que pode ir se ampliando, mas não se alcança nunca a visão de totalidade, né? Porque senão acabaria a evolução. Então, nós sempre vamos ter uma visão parcial, mas se somarmos, vamos crescer, dar um pequeno salto. Então, devemos ter liberdade para escolher métodos que foram utilizados e são consagrados, mas também podemos desenvolver métodos adequados de acordo com a necessidade das questões que estamos tentando responder. Então, isso aqui tudo é o método imanente. Isso aqui está no glossário, tá? Lá no método imanente. Conclusão. Não há métodos que possibilitem adquirir novos conhecimentos. É uma grande ilusão, né? Todos nós passamos, a ciência passou por isso, hoje a ciência já tem uma visão diferente. Ela sabe que não se faz pesquisa dessa forma. Cada pesquisa tem que ser construída em função das suas particularidades. Então nós montamos a pesquisa conforme o que vamos estudar. Mas é claro, o conhecimento prévio, a metodologia científica é importante até para nos ajudar nesse momento. Mas ela está ali auxiliando, ela não é o norte. É importante conhecer as diversas correntes epistemológicas, mas nenhuma delas será um guia definitivo. Então, até para nós termos ideia da como que o conhecimento humano evoluiu, é importante nós estudarmos um pouquinho. E é importante usar o processo intuitivo na pesquisa. Então, isso aqui eu acho que é também uma das linhas importantes do método imanente. E aqui vem um desafio. Devemos estruturar o método imanente. Né? Esse é um grande desafio. O irmão Grimm colocou para nós na aula. Ele falou que nesses próximos 2 anos nós teríamos, né, em 2018. Então já estamos atrasados. É claro que nós não queremos chegar numa forma definitiva, nós queremos começar. Isso já é um grande avanço. E aqui, gostei muito quando o irmão Grimm trouxe isso aqui, ó. Conhecimento certo e uma moldura nova. Então, quando eu vou trabalhar o mesmo conceito que eu trabalho todo semestre lá com os meus, né, com os orientandos lá do GEM. Tá? Eu posso trabalhar aquele conhecimento numa moldura nova, uma nova interpretação e às vezes fazer uma abertura muito grande de visão. E aqui nós terminamos. Então, a ideia aqui, pessoal, é dar um passo inicial para que nas próximas reuniões nós aprofundemos um pouquinho a questão do método imanente. Então, no mês de maio, o irmão Rui vai fazer uma palestra sobre método científico, né, a organização do método, e depois nós vamos fazer um tipo seminário para discutir. E aí vamos aguardar que os irmãos nos tragam as bases do método imanente. Até lá já terão estudado bastante. Né?
Então, se tivesse alguma pergunta, mas não é para fugir, né? Até nós estávamos comentando aqui que esse seminário nós faremos remoto, para que ninguém se sinta constrangido de, né, ser cobrado aqui. Então, mas vamos esperar a participação de todos. Então, não sei se teria alguma pergunta do pessoal que está assistindo, Rui, se não, podemos encerrar. Paulo, você pode passar para a gente o texto? Você pode passar para a gente? Vou conversar com o Rui se a gente vai liberar assim, tão facilmente. Tá, né, Rui? Porque o pessoal vai depender... Vamos combinar o seguinte, vai depender depois do seminário. Depois a gente avalia. Se merece ou não. Se merece ou não. É importante frisar com o grupo aqui, com quem está nos assistindo, que nós vamos dedicar esse ano praticamente a trabalhar o método imanente. Isso. Porque assim como nós fizemos com o campo mediúnico, trabalhamos em várias oportunidades, que é um conceito básico, né? Nós vamos trabalhar o método imanente, porque nós precisamos cumprir, né, não vou dizer determinação, né, mas o incentivo que o Irmão Gringo nos deu para desenvolvermos esse método. Porque não se chega à verdade sem um método imanente. Deixa eu só repetir aqui para os núcleos o que o Rui falou. Nesse ano, nós vamos trabalhar o método imanente. Nosso objetivo vai ser chegarmos no final do ano tendo pelo menos uma orientação, uma estruturação básica, né? Ninguém quer chegar e não tem como fechar. O Irmão Green sempre foi contra essa ideia de fechou aquele, não. Mas para nós começarmos a discutir. E o Irmão Rui falou, você não chega a novos conhecimentos senão através do método imanente. Então vamos ter que trabalhar isso esse ano. Então, agradeço muito a participação de todos. Com essa questão do pessoal ficar constrangido, né? Teve uma época que eu chamava os alunos para o quadro para resolver os exercícios, porque eles ficavam dormindo em sala de aula, né? E iam mal na prova. Eu, desesperado, chamava os alunos lá. Uns iam, uns não queriam. Aí, no final do semestre, começou lá na UTFPR, os alunos avaliam os professores, né? Começou a vir assim, professor é um carrasco, professor humilha os alunos, obriga os alunos a irem para o quadro e humilha os alunos no quadro. Daí eu parei e pensei, meu Deus do céu, né? Eu tento ajudar os alunos e eles não interpretam da maneira que eles querem. Daí parei, pronto. E o relacionamento com eles melhorou bastante. Então, às vezes a gente quer fazer uma coisa e sai completamente fora do controle, né? Então, vamos fazer uma prece de encerramento? Vou pedir... Severo, faz para nós, por favor. Agradeço mais uma vez.